Olá! Já parou para pensar como é que aquelas grandes metas globais, sabe? Tipo as da Agenda 2030 da ONU para um mundo mais sustentável, como é que elas realmente saem do papel? Parece uma coisa tão distante, né? Mas assim, a verdade é que a mágica acontece ou não acontece é lá na ponta, nas ações do dia a dia, nos municípios. Exato, no nível local. E é exatamente esse o nosso foco hoje. A gente vai fazer uma análise mais a fundo de como o estado do Pará, que é um gigante lá na Amazônia brasileira, está buscando implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né? Nas suas cidades, nas comunidades. Uhum. E, olha, essa discussão ganha um peso extra porque Belém, a capital paraense, vai ser a sede da COP30, a Conferência do Clima da ONU, em 2025. Então é bem relevante. Com certeza. E para essa nossa conversa de hoje, a gente tem um material bem interessante, viu? São artigos acadêmicos, tem notas detalhadas de uma palestra do professor Rainan Abreu, que entende muito do assunto. Ah, legal. Tem estudos comparando cidades como Belém e a vizinha Manaus, e até uma proposta bem concreta, assim, de política pública para o Estado, pensada para dar um gás nessa agenda. Então, a nossa missão aqui é mergulhar nesses documentos todos e tentar tirar o essencial, né? O que as experiências lá no Pará ensinam pra gente sobre os sucessos, os desafios, que são enormes, e os caminhos possíveis para tentar ampliar o desenvolvimento sustentável nesse cenário amazônico, que é tão complexo e, vamos combinar, crucial para todos nós. Isso mesmo. Certo. Vamos começar a desembrulhar isso então. O ponto de partida parece ser justamente esse desafio. Como é que a gente traz o global, essas metas da ONU, para o chão da realidade local? Como fazer os ODS funcionarem num estado com a diversidade colossal do Pará? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O termo técnico para isso é territorialização. É basicamente sobre adaptar, trazer essas metas globais para a realidade específica de cada lugar. E o Pará é quase um país dentro do Brasil, né? Você tem a metrópole, Belém, com aqueles desafios urbanos enormes. Aí você tem as regiões de expansão do agronegócio lá no Sudeste. Sim. Tem áreas super remotas com populações tradicionais, tipo Marajó. Tem áreas de mineração. Então, assim, não existe uma receita de bolo, sabe? Uma fórmula única que vá funcionar em todos esses lugares. Cada município, cada região tem sua própria dinâmica econômica, social, ambiental. É bem diferente. E por que essa adaptação, essa tal de territorialização, é tão fundamental para a Agenda 2030 não ficar só no discurso? Olha, porque sem essa conexão forte com a realidade local, as metas viram só abstração, né? Ficam distantes da vida das pessoas, das prioridades de quem está lá na prefeitura, no dia a dia. Pensa nos ODSs que mais aparecem nas fontes que a gente analisou. O ODS 13, sobre ação climática. Certo. No Pará, isso é urgente. Os materiais mostram que quase 85% das emissões de gás de efeito estufa do estado vêm do uso da terra e das florestas. Quer dizer, principalmente do desmatamento. Nossa, 85% é muita coisa. Muita coisa. Isso exige ação concreta lá no município onde a floresta está sendo derrubada ou, enfim, manejada. O mesmo vale para o ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis, que busca melhorar a vida urbana e rural, e o ODS 17, que fala das parcerias. Ele reconhece que ninguém, nem governo, nem empresa, nem sociedade civil consegue fazer tudo sozinho. Precisa juntar forças. Entendi. E o estado do Pará, ele tem alguma estratégia para coordenar isso tudo? Para tentar organizar essa implementação? Sim. O governo estadual tenta articular isso através de um plano chamado Plano Estadual Amazônia Agora, o PAA. As fontes mencionam que ele busca integrar as ações de desenvolvimento com a conservação ambiental. E ele está alinhado com o Plano Plurianual, o PPA, que guia os gastos do governo, né? E também com iniciativas internacionais como a Race to Zero, que é uma campanha global para zerar as emissões líquidas de carbono. Mas, assim, o sucesso real dessa estratégia estadual depende muito do que acontece lá na ponta, nos 144 municípios. É lá que a coisa pega.
E falando em municípios, tem um caso que é quase uma lenda quando a gente discute sustentabilidade na Amazônia. Paragominas. Volta e meia a gente ouve falar, né? O município verde. Como foi essa história? Parece quase um milagre sair de uma lista suja de desmatamento para virar referência, assim. É uma história realmente impressionante e ensina muito, sabe? Nos anos 2000, a situação de Paragominas era, assim, bem feia. O município estava lá na lista negra do IBAMA, era um dos campeões de desmatamento ilegal na Amazônia. A pressão era gigantesca, tanto ambiental quanto econômica, com risco de boicote aos produtos de lá. E o que causou a virada? Não foi só uma decisão do prefeito, imagino, foi algo mais complexo. De jeito nenhum. Foi um processo, levou tempo. Foi fruto de um grande pacto, sabe? Envolvendo muitos atores diferentes. Os materiais que a gente viu detalham isso. A prefeitura teve, sim, um papel de liderança importante, mas foi fundamental a adesão dos produtores rurais, das empresas que atuam lá, das ONGs, da sociedade civil e um ponto-chave do Ministério Público. O MP junto. Sim, o MP deu um peso legal, ajudou a garantir que os compromissos fossem cumpridos. Eles criaram juntos o que chamaram de Pacto pelo Desmatamento Zero. Foi um acordo coletivo mesmo. Que interessante. E quais foram as ferramentas práticas que eles usaram para fazer esse pacto funcionar no dia a dia, para não ficar só no papel? Olha, duas ferramentas foram cruciais, segundo as análises. Primeiro, um sistema próprio de monitoramento por satélite. Isso permitia que a prefeitura e os outros parceiros vissem rapidinho onde estava acontecendo o desmatamento ilegal. Era quase em tempo real. Tecnologia ajudando. Exato. E segundo, a implementação bem estratégica do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é aquele registro eletrônico obrigatório para todo imóvel rural, né? Sim, o CAR. Eles usaram o CAR não só para cumprir a lei, mas como ferramenta de planejamento mesmo, de ordenar o uso do solo. Ajudaram os produtores a regularizar as terras, a definir área de preservação, área de produção. Foi bem ativo. E funcionou mesmo. Os números confirmam essa transformação toda? Olha, os indicadores que as fontes trazem são bem expressivos. Houve uma redução percentual anual muito grande no desmatamento ilegal. Embora os textos mencionem que teve alguns aumentos pontuais e em certos anos, o resultado acumulado é impressionante. Tipo quanto? Até 2021, a área de desmatamento que foi evitada, se comparada com a tendência anterior, passava de 5.200 quilômetros quadrados. É muita floresta em pé. Uau! E, além disso, um número bem grande de propriedades rurais conseguiu validar o CAR, ou seja, estavam em dia com a lei ambiental. Isso cobriu mais de 620 mil hectares, incluindo terras de comunidades tradicionais. E o lado econômico e social, porque sustentabilidade não é só mato, né? Tem que ter gente no meio. Exatamente. E aí entra um conceito interessante que as fontes citam, o Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, que um cara chamado John Elkington popularizou. A ideia é buscar o equilíbrio, né, entre o resultado econômico, o social e o ambiental. O famoso ESG, de certa forma. É por aí. E Paragominas parece ter buscado isso. As fontes mostram que aumentou o volume de produção agrícola vindo de áreas com certificação de sustentabilidade e programas como o Territórios Sustentáveis apoiaram diretamente mais de 1.200 famílias de agricultores familiares. Como? Fornecendo equipamento, treinamento em práticas mais sustentáveis, tipo sistemas agroflorestais, os SAFs, que combinam árvore com lavoura, sabe? Então, Paragominas conseguiu não só sair da lista negra do IBAMA, mas virou um caso estudado no mundo todo. Mostrou que é possível, sim, conciliar produção e conservação. É realmente inspirador. Mas Paragominas, apesar de ser o caso mais famoso, não é a única luz nesse cenário, né? O material que a gente analisou traz outros exemplos de municípios paraenses buscando caminhos mais sustentáveis. Sim, e isso é super importante, porque mostra que não tem um modelo único, sabe? Mas sim abordagens diferentes, adaptadas para cada realidade local. Em Santarém, por exemplo, que é uma cidade grande lá na região do Baixo Amazonas, o foco tem sido outro. Qual? Lá, as iniciativas que as fontes destacam miram mais no fortalecimento da agricultura familiar e na valorização dos produtos da sociobiodiversidade amazônica,
coisas como açaí, castanha do Pará, cacau. Eles têm investido muito em sistemas agroflorestais, os SAFs. Ah, os SAFs de novo. Sim, que são uma forma de produzir alimento e outros produtos em áreas que meio que imitam a estrutura da floresta, sabe? Gerando renda e conservando ao mesmo tempo. Já são quase 900 produtores beneficiados em mais de 1.300 hectares com esses sistemas. É o que se chama de bioeconomia na prática. Usar a biodiversidade de forma inteligente e sustentável para gerar valor. Interessante essa pegada da bioeconomia em Santarém. E em outras regiões, tipo Marabá ou lá no Marajó? Que tipo de ações se destacam por lá? Marabá, que é um polo importante no sudeste do Pará, uma região historicamente marcada por conflitos agrários, desafios socioambientais bem pesados, lá tem mostrado avanços em outras frentes. Uma delas é a gestão de resíduos sólidos. Lixo. As fontes citam iniciativas de coleta seletiva que não só tiram lixo do aterro, mas também incluem e fortalecem cooperativas de catadores de material reciclável. E isso conecta direto com o ODS 12 sobre consumo e produção responsáveis e ainda gera trabalho e renda para essa galera. Que legal. Marabá também avançou em regularização fundiária urbana, beneficiando quase 1.000 imóveis e em projetos de saneamento básico que levaram melhorias para centenas de casas, impactando milhares de famílias. Isso atende aos ODS 6, Água e Saneamento, e 11, Cidades Sustentáveis. E no Marajó? Que é uma realidade completamente diferente, né? Ilhas, campos alagados. Pois é, no Marajó, com aquela cultura única, os campos alagados. As fontes destacam experiências de comunidades quilombolas que estão desenvolvendo projetos de turismo de base comunitária. Turismo sustentável. Exato, é uma alternativa econômica que busca gerar renda para as comunidades locais e, ao mesmo tempo, valorizar e preservar a cultura delas e o ambiente natural, que é riquíssimo na região. Isso conversa muito com o ODS 15, que trata da vida terrestre, da proteção dos ecossistemas. O fascinante é ver como essas iniciativas locais, tão diferentes umas das outras, contribuem para os ODS e, como você mencionou antes, podem influenciar as políticas do Estado como um todo, certo? Essa troca existe. Sem dúvida. Essa retroalimentação é fundamental. Os dados, os aprendizados concretos lá de Paragominas, por exemplo, foram essenciais para inspirar e fortalecer o programa Municípios Verdes, que é uma política estadual que busca replicar parte daquele modelo. Ah, então o Estado aprendeu com Paragominas. Exato. E as experiências de Santarém com a bioeconomia, com os SAFs, também ajudaram a moldar políticas estaduais de incentivo a essa nova economia baseada na floresta em pé. E esses avanços, mesmo que pontuais, ajudam a atrair interesse e investimentos, né? Imagino. As fontes citam que na COP26, lá em Glasgow, o governo do Pará conseguiu anunciar a captação de quase 500 milhões de reais para projetos ligados à bioeconomia e agricultura de baixo carbono, incluindo aí recursos significativos para financiamento rural e até a promessa de criar um parque de bioeconomia. Iniciativas de crédito específicas, como o Banpará Bio, também estão começando a financiar projetos em municípios como São Félix do Xingu. É ótimo ver o Estado atraindo recursos e exemplos locais funcionando. Mas aí a gente chega naquela pergunta incômoda, quase uma provocação, que o professor Reinan Abreu levanta na palestra dele, e que ecoa nas análises. Se existem modelos de sucesso como Paragominas e outras iniciativas promissoras como Santarém e Marabá, por que essa onda de sustentabilidade não se espalha com mais força pelos outros 100 e tantos municípios paraenses? O que está realmente travando essa replicação em maior escala? Essa é a pergunta central, né? O X da questão que as fontes tentam responder. E a resposta não é simples, sabe? Aponta para um conjunto de barreiras que estão meio que interligadas. As análises sugerem que a gente pode pensar nisso como um trilema da replicação no nível municipal. Um trilema da replicação. Gostei do termo. Quais seriam esses 3 pontos do trilema? Bom, o primeiro ponto é a fragilidade da governança local. Muitas prefeituras, principalmente as menores, as mais distantes, simplesmente não têm estrutura. Falta equipe técnica qualificada para elaborar, para implementar, para monitorar projetos ambientais e de sustentabilidade.
que são complexos, né? Falta gente capacitada. Falta gente. Mas não é só isso. Governança frágil também significa falta de processos claros de gestão, pouca transparência, dificuldade de coordenar diferentes secretarias dentro da própria prefeitura e, muitas vezes, uma capacidade limitada de conversar, de construir parcerias com a sociedade civil, com o setor privado local. Tem um dado citado num dos relatórios que ilustra isso. Só metade dos municípios paraenses tinham planos de habitação integrados com outras políticas urbanas. Isso mostra essa dificuldade de planejar de forma integrada, sabe? Entendi. Falta capacidade de gestão, de articulação. E o segundo ponto do trilema, imagino que seja dinheiro. Exatamente. O segundo ponto é a limitação de recursos financeiros. Embora o estado do Pará tenha uma receita considerável, as fontes mencionam 35,2 bilhões em 2021 e repasse uma parte significativa para os municípios, 5,4 bilhões em transferências naquele ano. O acesso à verba específica para projeto de sustentabilidade ainda é um desafio enorme para a maioria das prefeituras. Muitas dependem quase que só das transferências obrigatórias, que mal dão para cobrir as despesas básicas, como saúde e educação. Buscar financiamento externo, desenvolver projeto que atrai investimento verde, isso exige uma capacidade técnica que, como a gente viu, muitas vezes falta lá na ponta. Fica um ciclo vicioso. Ok. Capacidade de gestão e dinheiro. Qual o terceiro elemento desse triélema que dificulta tanto a replicação? O terceiro ponto é a resistência cultural e política. Mudar a forma como a terra é usada, como se produz, como se lida com o meio ambiente, isso mexe com interesses econômicos e políticos que estão muito arraigados, sabe? Ah, os interesses. Sim, setores tradicionais, como por exemplo a pecuária extensiva ou a exploração madeireira de baixo valor agregado, podem ver essas práticas sustentáveis como uma ameaça ou como um custo a mais. Aí resistem às mudanças. Além disso, tem a própria cultura política local, que às vezes é marcada pelo clientelismo ou pela descontinuidade administrativa, troca prefeito muda pudo. Sim, isso dificulta projetos de longo prazo. Exatamente. E sustentabilidade exige visão de longo prazo. Soma isso aos desafios estruturais gigantes do Pará. As desigualdades regionais profundas, um dos artigos menciona um índice de Gini de 0,480, que mede concentração de renda, né? Quanto mais perto de 1, pior. É um nível bem alto no estado. E a taxa elevadíssima de informalidade na economia, que beira os 62% segundo as fontes. Tudo isso cria um caldo muito complexo, que dificulta demais escalar as boas práticas. É um nó difícil de desatar. Faz todo sentido pensar nesses três fatores juntos: governança, dinheiro e resistência. É um desafio em tanto. Mudando um pouco o foco agora, mas ainda dentro desses desafios, vamos olhar para a capital, Belém. Afinal, vai ser o palco da COP30. Como é que Belém se sai na fotografia dos ODS, segundo os dados que a gente tem? Olha, Belém apresenta um quadro de luzes e sombras, sabe? Bem característico das grandes cidades amazônicas. Os dados mais recentes que foram compilados no ranking de competitividade dos municípios de 2024, que inclui um módulo específico de ODS e é uma das fontes que a gente analisou, dão para Belém uma nota geral de desempenho nos ODS de 50,74. E o que significa essa nota? É boa, ruim? Como a gente compara? Ela está abaixo da média nacional dos municípios que foram avaliados, que foi de 56,72. Ou seja, isso indica que Belém, apesar de ser a capital, futura sede da COP, ainda tem um caminho considerável a percorrer para alcançar um bom desempenho geral na Agenda 2030. Mas imagino que o desempenho varia entre os diferentes ODS, né? Onde é que Belém vai relativamente melhor e onde estão os maiores gargalos, os pontos mais críticos? Sim, tem variações importantes. Segundo os dados das fontes, Belém tem alguns pontos fortes. Um deles é em saneamento, o ODS 6. Uma plataforma de monitoramento estadual, a ODS-PA, que é citada no artigo, aponta um índice de atendimento de água e esgoto relativamente alto para a região, de 92,7%. Isso é bom, né? É um número bom para a média da região.
O ranking CLP também dá uma nota razoável para Belém em parcerias e meios de implementação, ODS 17, com 62,36 pontos. Isso talvez reflita iniciativas de articulação que existem por lá. E tem programas locais importantes em andamento, né? Como o Bora Belém, que é um programa de transferência de renda focado no ODS 1, erradicação da pobreza. Sim, ouvi falar. E as grandes obras de macrodrenagem na bacia do Tucunduba, que buscam resolver problemas históricos de alagamento e impactam tanto o ODS 6, saneamento, quanto o 11, cidades sustentáveis. E os pontos fracos? Onde a situação é mais crítica em Belém? O calcanhar de Aquiles de Belém, segundo o ranking CLP, é a educação, ODS 4. A cidade teve a pior nota entre todos os ODS nesse quesito, só 33,47 pontos, muito abaixo da média. Isso indica desafios gigantescos na qualidade da educação básica. Educação é sempre um ponto sensível. Pois é. Outro ponto de atenção é a igualdade de gênero, ODS 5. E aqui é interessante notar, as fontes trazem dados que parecem um pouco conflitantes. A plataforma ODSPA indicava um índice baixo, de 36,4%. Já o ranking CLP de 2024 dá uma nota bem melhor, 56,75 pontos. Ué, por que essa diferença? Essa discrepância pode acontecer porque usam metodologias e indicadores diferentes para medir um tema tão complexo quanto o gênero. Sabe? O que, aliás, só ressalta como é difícil ter um retrato único e definitivo do progresso nos ODS. Depende muito de como se mede. É interessante essa questão da complexidade dos dados e como Belém se posiciona em comparação com Manaus, a outra grande metrópole da Amazônia brasileira. As fontes trazem essa comparação, certo? Sim. O ranking CLP 2024 permite essa comparação direta. Manaus, a capital do Amazonas, tem uma nota ODS geral um pouquinho superior à de Belém, 54,01, mas, ainda assim, também fica abaixo da média nacional. Nenhuma das duas está brilhando, digamos assim. E olhando para ODS específicos, quem se destaca em quê nessa comparação Belém-Manaus? A comparação revela diferenças interessantes. Manaus apresenta scores melhores que Belém em saúde e bem-estar, ODS 3, ação climática, ODS 13, e água potável e saneamento, ODS 6. Isso de acordo com os dados do CLP. Por outro lado, Belém pontua melhor em igualdade de gênero, ODS 5, como a gente viu apesar daquela questão dos dados, e também em cidades e comunidades sustentáveis, ODS 11. E onde as duas sofrem mais? Quais são os desafios comuns? Olha, ambas as capitais amazônicas mostram desempenho baixo em áreas sociais que são cruciais, como erradicação da pobreza, ODS 1, e principalmente educação de qualidade, ODS 4. Isso sugere que os desafios sociais profundos são um traço comum, um problema sério na Amazônia urbana. O que essa comparação Belém versus Manaus nos diz, então, sobre os desafios da sustentabilidade urbana na região amazônica como um todo? Ela reforça que, apesar de alguns avanços aqui e ali em infraestrutura, as vulnerabilidades sociais são muito presentes, muito persistentes nas duas maiores cidades da Amazônia. Tem também um fator econômico que pode influenciar. Manaus, com a sua zona franca industrial, tem um desempenho bem melhor no ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Tem 64,95 pontos contra 49,39 de Belém nesse quesito. Faz sentido. Mas o ponto mais preocupante que as fontes ressaltam é que as duas capitais estão abaixo da média nacional de desempenho nos ODS. E pior, a média da região norte como um todo é ainda mais baixa, só 43,53 pontos no ranking. Isso indica desafios estruturais muito profundos para o desenvolvimento sustentável na região. Um relatório citado apontava que quase um terço das metas ODS não foram cumpridas no norte em 2021. Um terço? É muita coisa. Muita coisa. Os scores ESG, ambiental, social e governança, que também foram mencionados numa das fontes, Manaus 53,58 contra Belém 46,52, refletem essa necessidade de melhoria nas duas, embora Manaus apareça um pouquinho à frente. Mas ambas precisam avançar muito. É um cenário complexo mesmo. A gente tem exemplos locais inspiradores, como Paragominas, mas que lutam para se multiplicar. Temos desafios urbanos enormes nas capitais.
Diante disso tudo, um dos materiais que a gente analisou não fica só no diagnóstico, né? Ele propõe uma solução à política pública estadual mais estruturada, não é isso? Exatamente. É uma proposta bem detalhada para um programa chamado Pará Municípios Sustentáveis, e a ideia central é ousada, viu? É criar uma arquitetura de apoio no nível estadual para conseguir, de forma sistemática, ajudar todos os 144 municípios paraenses a implementar os ODSs. Todos. Nossa, Sim, seria uma tentativa de ir além dos exemplos isolados, que são ótimos, mas ficam restritos, e realmente disseminar as boas práticas. Aproveitando o momento e a visibilidade da COP30 para construir um legado concreto, duradouro. uma arquitetura de apoio para todos os municípios. Parece ambicioso. Como isso funcionaria na prática? Quais seriam os pilares desse programa? A proposta é bem estruturada, pensada em 3 eixos de ação principais. E eles atacam diretamente aqueles gargalos que formam o tal trilema da replicação que a gente falou. O eixo 1 é o fortalecimento da governança local. O foco aqui seria oferecer capacitação técnica contínua e de qualidade para as equipes das prefeituras. Treinamento em planejamento estratégico, gestão ambiental, como elaborar projeto, como captar recurso e, fundamentalmente, como integrar de verdade os ODSs nos instrumentos de gestão do município, como o plano diretor, o PPA local, as leis orçamentárias, não deixar os ODS serem só um quadro na parede. Ok. Esse eixo ataca a falta de capacidade técnica e de gestão, que a gente viu que é um problema. E o segundo eixo? Imagino que vá direto na questão do dinheiro, certo? Isso mesmo. Tiro e queda. O eixo 2 é o fomento à ação local sustentável. A proposta aqui é criar um Fundo Estadual de Incentivo Municipal ODS. Seria um fundo específico, com recursos do Estado e talvez de outras fontes, para financiar diretamente projetos apresentados pelos municípios, desde que estejam claramente alinhados à Agenda 2030. Que tipo de projetos? Poderia apoiar desde iniciativa de produção sustentável e bioeconomia, como as que a gente viu em Santarém, até projeto de saneamento básico, recuperação de área degradada, gestão de resíduo, como os de Marabá. A inspiração vem de fundos que já existem, como o Fundo Amazônia, mas com um foco bem municipal, sabe? Dinheiro chegando na ponta. Entendi. Um fundo para bancar as ações. E o terceiro eixo? Como ele lida com aquela questão da resistência e da necessidade de colaboração entre os diferentes atores locais? O eixo 3 foca justamente nisso: articulação e colaboração. A ideia aqui é estimular e apoiar a formação de pactos territoriais pelo desenvolvimento sustentável dentro dos municípios. A inspiração clara é o pacto que deu certo lá em Paragominas. A replicar o modelo de Paragominas. A ideia do pacto, sim. Na prática, isso significaria criar fóruns permanentes em cada município ou região. Um lugar onde a prefeitura, o setor privado local, as ONGs, os sindicatos, as comunidades tradicionais pudessem sentar juntos, definir metas locais de sustentabilidade e se comprometer com ações concretas para alcançar essas metas. O governo do estado não iria impor nada, mas atuaria como um facilitador, um mediador, ajudando a construir essa confiança e essa agenda comum. Avaliando a proposta assim, ela parece bem pensada, né? Porque cada eixo ataca uma daquelas barreiras que a gente identificou antes como cruciais. A falta de capacidade técnica e de gestão, eixo 1, a escassez de recurso direcionado, eixo 2, e a dificuldade de construir colaboração e superar resistências locais, eixo 3. Parece que amarra bem as pontas. Precisamente. A lógica da proposta é essa: tentar destravar esses gargalos de forma integrada. Porque não adianta só dar dinheiro se não tiver capacidade de usar bem o dinheiro, né? Não adianta capacitar se não tiver recurso para agir. E nada disso funciona de verdade sem colaboração e sem vontade política local. Tem que ter tudo junto. Sim. A proposta também detalha uma estrutura de implementação. Sugere um comitê gestor centralizado na Secretaria de Planejamento e Administração, a CEPLAD, mas com participação ativa de outras secretarias que são essenciais para o tema, como a de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, a recém-criada Secretaria dos Povos Indígenas, CEP, e a Secretaria das Mulheres, SEMO.
Isso para garantir que as ações sejam transversais, inclusivas, que olhem para tudo. E como seria medido o sucesso desse programa ambicioso? Como a gente saberia se ele está realmente funcionando e fazendo a diferença lá na ponta, nos municípios? A proposta prevê uma implementação em fases, começando com alguns municípios piloto, depois expandindo e consolidando, e um sistema de monitoramento bem robusto. Sugere a criação de um painel municipal ODS. Seria uma plataforma online, pública, transparente, que acompanharia indicadores-chave em cada município. E quais indicadores seriam esses? Justamente aqueles que a gente viu nos casos de sucesso: taxa de desmatamento monitorada, número de cadastros ambientais rurais validados, número de famílias agricultoras capacitadas em práticas sustentáveis, volume de recursos do Fundo ODS que foi efetivamente aplicado em projetos locais, número de pactos territoriais formados e que estão ativos. Seria uma forma de medir o progresso de maneira bem concreta e também de prestar contas para a sociedade, né? Mostrar o que está sendo feito com dinheiro público. É, no fundo, uma tentativa de usar a oportunidade da COP30 para ir além do evento em si e criar um mecanismo que possa gerar um legado duradouro de sustentabilidade para o Pará. Bom, percorremos um longo caminho aqui nesta nossa análise, hein? Começamos vendo a importância de trazer as metas globais para a realidade local lá no Pará, mergulhamos no exemplo transformador de Paragominas, mas também vimos como é difícil replicar esse sucesso por causa daquelas barreiras de governança, financiamento e resistência. Analisamos a situação de Belém, comparamos com Manaus e vimos os desafios enormes da sustentabilidade urbana na Amazônia. E, por fim, exploramos essa proposta estruturada, o programa Pará Municípios Sustentáveis, como um possível caminho para escalar as ações de ODS no Estado. Fica muito claro, né, ao final dessa análise das fontes, que compreender essas dinâmicas municipais com seus avanços, seus entraves, é absolutamente fundamental para a gente entender o desafio gigantesco que é alcançar as metas globais de sustentabilidade. E isso é ainda mais verdadeiro quando a gente fala da Amazônia, uma região de importância crítica para o equilíbrio climático do planeta. Cada passo dado no município paraense, por menor que pareça, faz parte desse esforço global, que é complexo e urgente. Exato. E para deixar quem nos ouve com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Uma reflexão final que emerge de todo esse material, mas que talvez vá um pouquinho além do que foi explicitamente respondido nas fontes. Fica a pergunta. Mesmo que a gente tenha exemplos de sucesso como Paragominas, e mesmo que uma proposta de apoio estruturado como o Pará Municípios Sustentáveis seja implementada, que elementos talvez mais profundos, mais enraizados na cultura política local, ou nas dinâmicas de poder dentro dos diversos municípios paraenses, poderiam continuar sendo um desafio silencioso, sabe? Uma barreira invisível, para que esses pactos pela sustentabilidade realmente floresçam e se consolidem em todo o vasto e diverso território do Pará. Fica a questão aí para a gente pensar.